maravilhas, mas o Senhor ainda tem a sua palavra para ser derramada nessa noite, amém? Quem está comigo diz amém? A igreja está aí? Espanta não, irmãos. Seja cheio do Espírito Santo, amém? Quero trazer aqui, né? Nós temos um visitante, Jeremias, né? Você coloca de pé, Jeremias. Que diremos ao Jeremias? Sois bem-vindo em nome. Essa igreja ama vocês. Meu irmão, como é que é o nome da senhora? Violete, né? Violete, Deus, Ele tem feito coisas extraordinárias, né? Na sua vida. Orações que há muito tempo você tem clamado, está começando a chegar agora, de anos atrás. Entenda que Deus, Ele tem um tempo certo para trabalhar, né? Deus mostrou que orações lá atrás o Senhor vai começar a realizar agora, amém? Se prepara para o melhor de Deus. Você é uma mulher de muita fé. Deus mostrou você orando na beira da sua cama. Você ora, você chora, você fala com Deus. Você é uma mulher de muita fé. Sua casa está de pé ainda por causa das suas orações, amém? Deus manda te dizer que Ele tem ouvido as suas orações. Não para, continua, persevera, amém? Louvado seja Deus. Derek, né? Deus mostrou você com algum instrumento, irmão, não sei o que é. Deus mandou para você não parar. Não sei se você pensou em desistir de alguma coisa, mas Deus manda você continuar. Não sei se você já toca algum instrumento ou ainda vai tocar, né? Porque às vezes Deus trabalha lá na frente, mas Deus mandou você não parar. Quando você toca, Ele se alegra, amém? Não desista, persevere no Senhor. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Que você tem que entender, se está na igreja pentecostal. O Espírito Santo opera aqui, amém? A forma e do jeito dele. Peço aos irmãos, se coloque sobre os pés, só até nós lemos aqui a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia, você que trouxe Bíblia. Abra a palavra do Senhor de Atos, capítulo de número 6, amém? Atos 6. Glória. Atos 6, versículo de número 3, amém? Quem que conhece Filipe? Levanta a mão. Já leu sobre Filipe? Quantos Filipes tem na Bíblia, hein? Alguém sabe? Será que alguém sabe quantos Filipe tem na Bíblia? Será que o Filipe que nós vamos ler aqui é o mesmo Filipe, discípulo de Jesus? Não sei, né? No final eu falo para os irmãos, amém? O evangelista irmão Fábio, se prepara, varão. Se prepara. Deus manda te dizer que Ele vai te dar uma autoridade muito grande. Não sei o que é, mas Deus manda te falar isso. Deus mostra você com uma Bíblia pregando. E na sua mente, né? Na sua incapacidade, na sua mente, é onde Deus vai operar. Porque Paulo vai dizer: quando estou fraco, aí eu sou forte. Então às vezes a gente acha fraco, pequeno. Continua com esse pensamento. Enquanto a gente se sentir fraco e pequeno, Deus é grande, amém? E grande é o nosso Deus que está no céu. Atos 6, versículo de número 3. Vai dizer assim o texto: escolhei, pois, irmãos, dentre vós sete varões, a igreja está comigo? De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram ante os apóstolos, e este orando lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Põe a mão sobre a tua Bíblia, feche seus olhos, vamos orar nesta hora. Tenho pouco tempo para entregar o que Deus tem para nós nessa noite. A Deus já operou muito
Agora vamos deixar Deus trabalhar na palavra. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu te louvo e glorifico e exalto o teu santo nome. Eu só tenho a agradecer ao Senhor pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Espírito Santo, fique conosco por mais uma vez. Senhor, que a semente venha ser plantada em nosso coração através da tua palavra, que ao ouvir a palavra venhamos gerar fé, e através da fé venhamos alcançar a salvação e as maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nos abençoe, nos renova e nos santifica na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, abençoado, glorificando o nome do Senhor. Enquanto você se assenta, abra o seu coração para a palavra de Deus nessa noite. Amém? Nós temos um texto em Atos 6. Espero que você preste muita atenção. Dê alguns minutos da sua atenção aqui. Atos 6, versículo 3. Estávamos ali em uma reunião, e dentro daquela reunião os discípulos estavam crescendo muito, e eles falaram: vamos escolher 7 homens. Por que 7? O número 7 tem uma representatividade. O que é o número 7? É a perfeição. Nós sabemos que Deus ele ama trabalhar com números, e a Bíblia vai dizer 7 varões. Primeira coisa, 7 varões de boa reputação. Então tem que ser pessoa honesta, pessoa que é íntegra. Aqui falou pessoa de boa aparência. Tem que ser bonito, tem que ser alto, tem que ser forte. Não, de boa aparência, pessoa honesta, pessoa íntegra. Amém? Então pessoa que não faz nada bagunçado. Não é qualquer pessoa que vai chegar aqui que nós temos que ungir. Aí tem igrejas, né? A nossa não, em outras. Vamos falar em outras, né? Que chega qualquer pessoa, levanta qualquer pessoa. Vamos levantar o irmão, não fala bem, não prega bem. Vamos colocar o irmão. Vamos levantar o irmão como obreiro. Eu não sei nem a reputação do irmão, não conheço o irmão, não sei como é que o irmão, não sei nem de onde que ele vem. Então, uma pessoa de boa reputação. Aí a Bíblia vai dizer, segunda coisa, cheios do Espírito. Segunda coisa, cheio do Espírito Santo. A pessoa tem que ter o fruto do Espírito. Tem que amar, tem que obedecer. Amém? Amar, obedecer. Não ser pessoa que gosta de bagunça. Não ser pessoa que gosta de pecado. Pessoa íntegra. Pessoa que é assim. Qual é o fruto do Espírito? Existem quantos? Quantos frutos do Espírito existem? 9. A pessoa tem que amar, tem que respeitar, tem que obedecer. Tem que se submeter à autoridade do seu líder. Pessoa cheia do Espírito Santo. É a segunda coisa. Terceira coisa, e de sabedoria. Pessoa que tem um discernimento, que sabe discernir o que é natural, o que é espiritual. Pessoa que qualquer coisa não vai por vento de doutrina. A pessoa lê a Bíblia, a pessoa conhece a palavra. A pessoa sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele sabe o que Deus tem para ele. Pessoa cheia de sabedoria. Pessoa que lê Bíblia. Pessoa que é observada. Pessoa que é sustentada pela palavra do Senhor. Não vai para qualquer lugar. Não bebe de qualquer fonte, de qualquer água. E o texto vai dizer: aos quais constituamos sobre este importante negócio. Agora pergunta para mim: esses requisitos aqui é para quê? É para pastor? É para pastor? Não. Isso aqui é só para diácono. Isso aqui não é nem para pastor, é para diácono, tá? Para diácono. O diácono tem que ser o quê? De boa reputação. Não tem que falar mal. O irmão ali é canseira. O irmão ali faz jeito que não paga. O irmão ali é complicado. Não passou a perna, não é uma coisa na igreja e fora da igreja é outra coisa. Tem que ter boa reputação. Tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta. Aí diz: cheio do Espírito Santo. Tem que amar, tem que respeitar, tem que obedecer. Não é pessoa enrolada, bagunçada, não. E sabedoria, que lê a Bíblia, que consegue se manter na palavra. E se ele chegar hoje ou amanhã, ele vai pregar a palavra de Deus. Não vai subir no altar e falar da vida dele. Não vai subir no altar e lavar roupa suja. Ele vai falar de Deus, da palavra de Deus. É o que Deus tem para nós, é a palavra dele. Tem gente que sobe no altar e fala, vai lavar roupa suja. Vai falar da vida dele, vai falar do irmão que passou a perna dele. Ninguém quer saber disso não, irmão. Nós temos aqui para ouvir a palavra de Deus, saber o que Deus tem para nós. Não vem para saber o sofrimento que você está passando, não. De sofrimento o mundo já está passando muita coisa. Quer ver uma notícia ruim? Só você ligar o jornal. Só notícia ruim. Quer chorar? Liga o jornal, você vai chorar demais. Você vai falar: meu Deus, que mundo é esse que eu estou vivendo?
Então as pessoas querem, isso aqui é só para diácono. Então não é qualquer pessoa que você pode levantar. A gente está no meio que está levantando qualquer pessoa. O irmão dizima bem, o irmão dizima alto. Não vamos levantar o irmão. Não, o irmão tem uma aparência bonita, o irmão é alto, o irmão é forte, o irmão vai dar fruto. Que adianta ter aparência, mas não ter reputação, não ter integridade? Não adianta nada. Aí levantaram quem? Estevão. Primeiro homem foi levantado, Estevão. Segundo, Filipe. Terceiro, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. 7 homens. Amém? Agora vamos saber como que era a vida de Filipe. Será que esse Filipe que nós vamos falar aqui é o Filipe discípulo de Jesus? Será? Vamos ver, né? Vamos saber como que era Filipe. Em Atos, capítulo de número 8. Passa um pouquinho a Bíblia para frente. Atos 8. Atos 8, versículo de número 5. A igreja está comigo? Glória a Deus. Rapaz, eu achei que eu ia ter 1 hora, mas foi benção, Deus operou. Melhor Deus operar, amém? Eu não tiraria nada desse culto. Esse culto foi maravilhoso, amém? Se nós terminássemos o culto aqui, na hora que terminou a oração já era válido, amém? Já tinha a bênção de Deus, Deus tinha operado, já, mas Deus quer a palavra. É o que nos alimenta, a palavra de Deus. Atos 8, versículo número 5, vamos ler. E descendo, cadê a igreja? A igreja está comigo? Vamos abrir a Bíblia, Atos 8, só passa um pouquinho para frente. Atos 8, 5, vamos ler, toda a igreja. E descendo, Filipe, a cidade de... Ele pregava quem? Pregava a Cristo. Ele pregava dele? Ele falava da vida dele? Ele pregava quem? Jesus, a Cristo. Versículo número 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E qual que era o sinal que ele fazia? Versículo número 7. Pois os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Vamos resumir? Atos 8 resume tudo. Havia grande alegria naquela cidade. Olha o que Filipe fazia. Filipe era quê? Qual era o cargo dele? Filipe era pastor? Não. Evangelista? Não. Presbítero? Não. Ele era pastor, não era? E como que Filipe era obreiro? Ele era obreiro, diácono? Olha o tanto como era usado. O que Filipe fazia? Versículo 7. Espírito imundo, e embora. Clamando em alta voz. Os paralíticos e coxo eram curados. Agora presta atenção aqui. Cargo faz alguma cura? Não. Por que é só o pastor que tem que ser usado? Quem é o obreiro que levanta a mão? Você pode fazer isso aqui. Se você usar a fé, se você tiver integridade, se você tiver bom caráter, se você for cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, você pode fazer o que o Filipe faz. Coxo pode andar, paralítico pode andar, demônios podem sair através do nome de Jesus. Preste atenção aqui, igreja. Filipe era diácono. O que diácono faz? Diácono é o quê? É servo. O que servo faz? Serve, trabalha. O servo, o trabalhador, fica parado? Diácono pode ficar parado? Se o diácono ficar parado, o diácono morre. O diácono tem que trabalhar. Se o diácono trabalha, ele morre, ele morre. Porque nós nascemos para servir ao Senhor, amém? Filipe, a Bíblia diz que ele pregava a Cristo. Olha, preste atenção. Alguém mandou Filipe pregar em Samaria? Não. Ninguém falou para Filipe pregar em Samaria. Filipe foi lá. E chegou lá, Samaria era uma bagunça. Preste atenção aqui. Os samaritanos não se davam bem com os judeus, sim ou não? Não se davam bem. Por quê, pastor? Religião, política, né? Cada um tinha um pensamento, o trem não batia. Cada samaritano tinha um pensamento, o judeu tinha outro. Só que preste atenção aqui, igreja. Fica comigo aqui mais um pouco. Presta atenção aqui.
mesmo o samaritano não se dando bem com os judeus, o samaritano acreditava que Deus mandou o Messias para salvar aquele povo, amém? E os judeus, pastor? Jesus chegou lá, o que os judeus fizeram? Rejeitou Jesus. Mas os samaritanos abraçaram Jesus, porque acreditavam que ele era o Messias, o Filho de Deus. Ninguém mandou Filipe pregar em Samaria, mas Filipe foi lá e começou a pregar. Tem obreiro, tem diabo, que você manda ele fazer mesmo, ele obedece, ele ouvir na voz do pastor e não vai, ele não faz. Tanto que é ruim, irmão. Tanto que é obreiro complicado. Tem os obreiros, pastor, o que vai ter lá? Se eu for lá, vai ter pelo menos café lá, tem um Wi-Fi lá, tem uma internet boa. Tem alguma coisa lá que chama a minha atenção? Ninguém mandou Filipe pregar, e Filipe foi lá e começou a pregar, e o povo começou a ouvir Filipe. Por quê? Filipe estava preparado para fazer a obra do Senhor, amém? Aí tem obreiro que não sabe pregar a Bíblia. Aleluia. E a Bíblia diz que o bom obreiro, não é a Bíblia, Paulo está falando para Timóteo, o bom obreiro sabe manejar bem a palavra da verdade. Tem que saber pregar a Bíblia, tem que conhecer Jesus. E a Bíblia diz que Filipe pregava a palavra. Filipe começou a pregar e o povo começou a ouvir Filipe. Por que começou a ouvir Filipe? Porque tinha sinais. E os sinais é para os crentes? O sinal é para os crentes? Não, os sinais é para aqueles que não são crentes, que não acreditam. A igreja, o povo lá fora tem que chamar a atenção deles, para eles começarem a ouvir a palavra. Como os paralíticos eram curados, os coxos andavam, os cegos enxergavam, o povo começou a falar: ixi, tem um homem que está curando todo mundo, em nome de Jesus, vamos lá ver esse homem. Aí a multidão começou a aglomerar, a multidão começou a vir, porque todo mundo queria ouvir Filipe, porque Filipe era cheio do Espírito Santo. Só que preste atenção aqui, e ali diz que havia que alegria naquela cidade, porque a salvação chegou em Samaria. A salvação chegou em Samaria, porque tinha alguém lá disponível para fazer a vontade de Deus. Deus está chamando pessoas para fazer a vontade dele, mas para isso tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter boa reputação, tem que ter sabedoria e tem que ter visão de Deus, amém? Ninguém mandou Filipe pregar, mas Filipe fez o que era, que Jesus falou: ide e pregai o Evangelho. Aí tem gente que está lá dormindo e fala assim: se eu ouvir a voz de Deus, eu vou lá. Meu irmão, aí se essa lâmpada estourar, para mim em tal lugar, não vai acontecer nada. Tem pessoas que querem ouvir o óbvio. É lógico que tem que pregar a palavra. Se eu não sentir de ir lá na casa do irmão orar por ele, você tem que sentir para orar? Você é carne, meu irmão. Sua carne não vai querer orar, não. Sua carne não vai querer jejuar, não. Aí tem gente que fala assim: se eu sentir de Deus amanhã eu jejum. Meu irmão, você não vai jejuar nunca. Não vai nesse. Sua carne é caída. Sua carne, nós somos falhos e pecadores. Nós dependemos da graça de Deus. Escuta. A Bíblia vai dizer no versículo 14: Filipe foi lá, organizou, pregou, o povo ouviu, o povo estava sendo liberto, o povo estava sendo batizado. A Bíblia diz que o povo estava sendo batizado. Olha aqui, versículo número 12: mas como cresce em Filipe, lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homem como mulheres. O povo estava sendo batizado. E a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será? Estava tendo o quê? Estava tendo o quê? Salvação em Samaria. Olha o versículo 14: os apóstolos, pois que estavam os apóstolos que foi lá para Samaria, eles fizeram o quê? Olha o versículo 14: ouvindo, porque o negócio, irmão, agora pensa aqui comigo, olha aqui para mim. O povo que gosta de falar é crente, gosta ou não gosta? E se alguém, se um acidente acontecer que foi 2, 3 crentes que viu, está no Jornal Nacional. Os crentes é um banco para espalhar notícia. Você viu o irmão ali caiu, o irmão ali morreu, você viu, levou 3 tiros. Irmão, rapidinho no setor toma conta, todo mundo está sabendo. Na casa do homem está um alvoroço lá, porque tinha 2 crentes lá. Não, os crentes espalham notícia. Espalha ou não espalha? Trem bom para espalhar notícia é crente, seja ela boa ou ruim. Espalha de todo jeito. Aí diz: ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, versículo 14, enviaram quem? Pedro e quem? Mandou o Pedro e o João. Mandou os apóstolos. É apóstolo, irmão. Filipe era o quê?
Agora mandou os apóstolos mais top que tinha. Escuta, presta atenção. Sabe o que é o pastor da igreja falar assim, irmão? Vai lá para o grupo de louvor. O grupo de louvor está dando nada. Oh meu Deus, ajuda aquele grupo lá, meu Senhor. Vai lá, irmã, ajuda lá. A irmã diaconisa. A irmã foi lá, melhorou o grupo. O grupo está uma benção. Aí o pastor manda a diaconisa fazer o quê? Ó, irmão, você já fez o que tem que fazer. Vai embora. Sabe aquele setor que ninguém quer pegar? Aí o pastor fala assim, irmã, você vai lá para aquele setor lá. É lá das crianças. É mexer com criança, irmão. Eu vim potenciar você, irmão. Você vai lá mexer com as crianças. Aí ninguém quer mexer. Aí tá 5, 4 diaconisas. Alguém quer mexer com as crianças? Tem? Não, pastor, não quer mexer com criança, não. Tem 3 meninos. Vai dar trabalho, eu fico doida. Imagina que questão de menino. Não, manda outro. Aí o pastor, coitado do pastor, sofre. Aí o pastor viu a visão. Falou assim, mas você tem potencial. Aí a irmã pega o grupo das crianças. Começa a trabalhar, o grupo fica uma benção. Aí todo mundo quer participar depois. Depois que o negócio tá ruim, fica bom, todo mundo quer. Aí quando ficou bom, o pastor fala assim, mano, sai, vai entrar outro. Felipe, ninguém queria pregar em Samaria, mas Felipe chegou lá e organizou a casa, todo mundo foi batizado, todo mundo foi abençoado, todo mundo começou a acreditar em Jesus, porque Felipe tinha palavra, Felipe sabia pregar, Felipe manejava bem a palavra da verdade, Felipe estava preparado, era cheio do Espírito Santo, Felipe tinha sabedoria, era um homem de reputação, era um homem de integridade, sabia, tinha propriedade de pregar o Evangelho. Felipe organizou a casa. Só que o povo era batizado, mas não tinha recebido o Espírito Santo de Deus ainda. Aí chamou o alto escalão, Pedro e João. Aí está lá, Pedro e João. Sabe o que eu fui entender? E, meu Deus, por que Felipe foi lá, arrumou a casa? Por que Felipe terminou tudo? Tem coisa que aquele que está atrás de mim tem mais autoridade do que eu. Não tem como eu me comparar com o bispo da igreja. Não tem como. A unção que está nele é muito maior. Tem coisa que você vai lá, vai fazer, vai preparar. Sabe o que me veio à mente aqui agora? João era maior que Jesus? Era? Mas João fez o quê? Preparou o caminho do Messias. João vai dizer, eu não sou digno nem de lavar, nem de amarrar o cardaço dos seus pés, porque ele é muito mais poderoso do que eu. Sabe o que Deus está falando? Existe um nível espiritual. Não existe um nível dos anjos? Não tem os arcanjos, os anjos, os querubins, os serafins? Existem hierarquias espirituais. Da mesma forma, existem patentes espirituais. Filipe era diácono. Filipe fez o que Deus colocou no coração de Filipe. Mas João, Pedro e João tinha muito mais autoridade. Tinha muito mais autoridade espiritual, nível espiritual, porque Pedro e João haviam estado com Jesus, aprendeu com o melhor dos melhores, aprendeu com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Filipe foi lá e fez o que ele tinha que fazer. Versículo 16: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha o 17, preste atenção. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha isso. Na hora que Pedro e João colocou a mão, eles receberam o Espírito Santo. Agora pensa comigo. Eles tinham sido batizados, sim ou não? Mas só por eu ser batizado eu sou salvo? O que é o mais difícil? Eu sempre falo aqui, o que é o mais difícil? O que é o mais difícil? Mas para manter a excelência de Deus, para manter os frutos do Espírito, eu tenho que receber o Espírito Santo de Deus. Só de eu ser batizado, não receber o Espírito Santo. Tem gente que no batismo recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entra em nós da forma que ele quer. E não é ele que escolhe os dons, aquele que ele quer entregar. Tem gente que vai batizar, já recebe o Espírito Santo. Mas tem gente que batiza, mas não é batizado pelo Espírito Santo. Só foi batizado com água, mas não foi batizado com fogo. Pedro e João tinham fogo na mão. Pedro e João, eles eram batizados. Se for batizado, que bom. Faz uma fila aí. Fizeram a fila. Pedro, eu pego o lado direito, João, você pega o lado esquerdo. Colocou a mão, o povo começou a se encher do Espírito Santo de Deus. Mas quem fez o trabalho? Duro. Quem foi lá, quem pregou, quem arrumou, quem organizou a casa? Quem foi? Filipe.
Aí Filipe ficou chateado. Não, mandaram Pedro e João lá. Deus, por que o Senhor me deixou terminar a obra? Eu fiquei de escanteio. Porque tem gente que se sente humilhada. Aí eu preparei tudo, o irmão foi lá, já pegou tudo pronto. Foi eu que levantei essa igreja? Não, teve outros pastores aqui, não teve? Então eu tenho que obedecer e respeitar os pastores que estavam aqui antigamente. O nosso bispo tem os defeitos dele, como nós temos, mas ele é um homem cheio do Espírito Santo. Ele é o homem que levantou essa igreja, é o homem que levantou a sede, é o homem que está lá orando, buscando. Nós temos defeito, uma hora eu vou errar, uma hora alguém que vai errar. Nós temos que reconhecer e ter humildade de depender do Senhor sempre. Filipe não ficou chateado, não ficou magoado. Filipe se manteve na essência de Deus. Olha o que está escrito aqui. Eu quero partir para o versículo 26. Estou falando de quem? Filipe. Será que Filipe é o mesmo discípulo de Jesus, gente? Será que esse Filipe é o mesmo? Quantos Filipe tem na Bíblia? No final vocês vão me responder. Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Olha aqui comigo. Pensa comigo. Um homem de multidão pregava para a multidão. Pensa, você pregar para a multidão é bom demais. Ter 100 pessoas, 150 pessoas. Falou, rapaz, vou pregar aqui. Vai cair uns 3, uns 10 vai ser batizado com o Espírito Santo. Você fica grande, fica. Aí o anjo do Senhor pega e fala assim: Filipe, levanta. Filipe, desperta. Filipe, se apruma. Filipe, seja cheio da presença de Deus. Filipe, vamos para um lugar. O homem pregar para a multidão. Aí Deus falou assim: Filipe, você vai pregar para uma pessoa. Meu irmão, se Filipe fosse soberbo, se Filipe fosse vaidoso, não, Jesus, eu achei isso. O anjo, quando ele escuta o anjo do Senhor, ele fica alegre, sim ou não? Rapaz, se eu preguei em Samaria, eu fiz aquele alvoroço todo. Imagina se eu pregar uma cidade grande. E Samaria, vocês não entendem? Samaria era o interiorzinho. Jerusalém era? Vamos colocar hoje, Jerusalém era São Paulo. Vamos? São Paulo. Não tem os interior? Samaria era o interior. Aí Filipe estava esperando o quê? Não, se eu fiz barulho em Samaria, eu vou fazer um barulhão numa cidade grande. Aí Deus chama Filipe. O Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor chama Filipe. Fala: Filipe, vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, vai para Gaza. Sabe quantos quilômetros era de Jerusalém para Gaza? Era mais ou menos 85 a 90 quilômetros. Aí Filipe foi de Uber? Filipe foi de mula? Filipe foi de cavalo? Filipe foi de jumentinho, igual Jesus andou? Não. Filipe usou o quê? As pernas. 85 quilômetros andando, pensa. O anjo do Senhor: Filipe, você vai andar de Jerusalém a Gaza. Filipe olhou: rapaz, não vou ter que andar muito. Filipe questionou? A Bíblia diz: levanta-te e vai para a banda do sul. Filipe não questionou, porque não tinha vaidade e não tinha soberba dentro do coração de Filipe. Por que não tinha isso? Porque a Bíblia diz que para sediar tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, primeira coisa, obedece. E terceira coisa, tem que ter sabedoria, discernimento, saber que quem é Deus e quem é o Senhor, e o que é natural e o que é sobrenatural. Filipe não questionou não, Filipe não ficou vaidoso. O homem que faz coxa andar, eu vou pregar para 5 pessoas? Irmão, tem gente que você vier chamar, primeira coisa que a pessoa pergunta, o pregador, né? Quantas pessoas tem lá na igreja? Sabe quantas pessoas tem aqui? Quantas aí? 50? Não, umas 30. Não, lá tem 30 pessoas. Lá tem 30 pessoas, não. Vou lá. Lá não está no meu livro. Lá eu prego para no mínimo 100 pessoas. Coitado de nós, irmão. Coitado desse pregador. Aqui nós tem 30. Filipe era um homem de multidão. O homem pregava para milhares e milhares de pessoas. O homem fazia coxa andar, cego ver. Vai pregar para uma pessoa? Mas não tinha vaidade em Filipe. A Bíblia diz que Filipe levantou e foi. E começou a andar. Aí, irmãos,
Para piorar a situação, era 85 a 90 quilômetros. Varão, 85 a 90 quilômetros. É muito ou não é? Deve dar o quê? Andando. Quantas horas? Andando. 5, 6 horas a pé? 10 horas andando? 15 horas mais ou menos. 15 horas andando. Pensa, Jesus, não vou não. Eu tenho que pôr dor nas costas. Eu tenho dor nas pernas, Jesus. Eu tenho artrite, eu tenho artrose. Jesus, eu não posso falar. Jesus, eu estou cheio de dores. Só do anjo falar já deu uma dor na coluna. Minha coluna travou, Jesus, manda outro. Manda outro diácono, Jesus. Mas é Felipe que é para ir. Deus chamou, foi você. O que Deus chamou para você fazer, você tem que fazer e obedecer. E pronto. E para piorar a situação, o anjo falou para Felipe assim: ó Felipe, o lugar é deserto. Imagina os medrosos, rapaz, vai escuro, vai ter estuprador, vai ter bandido, vai me assaltar, vai me roubar. Não vou não, Jesus. Eu não vou para esse lugar, é perigoso. Mas se Deus mandou, pode ter certeza. Que é o que o irmão falou aqui: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus vai te guardar. Se Deus mandou você fazer, faz. Confia no Senhor. Sabe o que me chama a atenção em Filipe? A obediência, a disponibilidade de Filipe. Filipe nunca questionou ao Senhor. Filipe nunca arrumou desculpa para fazer a obra do Senhor. Filipe ouvia e obedecia. É isso que Deus quer de nós: ouvir e obedecer. E a Bíblia diz que Filipe começou a andar. Eu imagino, conjecturando aqui, imagino que Filipe foi falando com Deus. Imagina que Filipe foi cantando, foi jubilando, foi adorando, porque tem momento na nossa vida que a gente vai passar pelo deserto. Há momento da nossa vida vai ter lutas e dificuldades que é só eu e Deus, não vai ter mais ninguém. Vai ter momentos que Deus vai mandar pessoas para nos ajudar, mas vai ter momento da nossa vida que o caminho vai ser deserto. Ninguém vai andar conosco, a gente vai andar sozinho e só vai ter Deus para nos ouvir e nos escutar. E o caminho era deserto, Filipe foi indo. Olha o versículo 27, eu tenho que me apressar aqui. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Agora algo me chama a atenção nesse texto. Levantou-se e foi. Filipe não questionou, ele pegou e foi. Vamos analisar o texto. E eis que um homem etíope, ou etíope, né? Eunuco, o que ele era? Eunuco. Alguém sabe o que é eunuco? Tem um irmão que balançou a cabeça que eu vi daqui. Pastor, nunca nem vi na Bíblia. Não sei nem o que é eunuco. Que negócio é esse? Eunuco era um homem que tinha um corte. Ele era um homem castrado. Os irmãos falaram assim: sangue de Jesus tem poder. O homem era castrado, meu irmão. Por que ele era castrado? Eu quero explicar a história para você entender. Duas coisas. Primeiro, ele iria trabalhar para a corte real, o rei ou a rainha. Segunda coisa, se castrava aquele homem, ou se ele fosse trabalhar para o rei e a rainha, alguém de porte alto e tinha um alto escalão, era um funcionário de altíssimo nível. E segunda coisa, ou ele fez vamos dizer assim, né, uma coisa muito feia, muito grave, e era uma punição para ele. Duas coisas que se tornavam eunuco. Só que o texto vai dizer que esse eunuco, ele não era uma punição, ele era um homem de alto escalão, ele era um funcionário. 3 vertentes esse eunuco tinha. Qual que era? Primeira coisa, ele era mordomo. Se você não conhece, nos tempos antigos, mordomo era alguém de confiança, era alguém que zelava da casa. Só se pegar os filmes antigos, mordomos, era alguém de confiança. Ele ficava de geração em geração. O filho morria, o avô vinha, o neto, o bisneto, o mordomo estava lá. Era alguém de confiança, que cuidava da casa. Segunda coisa, a Bíblia vai dizer que ele era superintendente. Ele era alguém que administrava. Terceira coisa que esse eunuco era, ele cuidava de todos os tesouros, ele era tesoureiro. Para cuidar dos tesouros tem que ser alguém de confiança, ou não? Você vai deixar alguém lá entrar na sua conta lá, fazer os pagamentos, tem que ser alguém de confiança ou não tem? No mundo que a gente vive hoje, você dá o acesso no celular, a pessoa vê a conta sua bancária, se falta demais, ele manda um pix para ele. Rapaz, eu nunca mais eu volto, que eu vou pegar esse dinheiro que vou subir do mundo. Tem que ser alguém de confiança ou não tem? Então aquele eunuco era alguém de confiança, mas ele tinha uma cicatriz, ele tinha um trauma, ele era cortado.
A Bíblia vai dizer o nome desse eunuco? Não. Mas diz que ele era um homem cortado. Ele tinha traumas, ele tinha problemas. Ele tinha problema como eu e você tem. Tinha ou não tinha? E Etiópia, o que é Etiópia? Geograficamente, era uma cidade ao sul do Egito. Em algumas traduções vai dizer que era o fim do mundo. Quer falar que você mora longe? Fala assim, eu moro lá em Etiópia. É lá no fim do mundo. Você vê onde é isso? Essa mulher morava no fim do mundo. Ninguém sabia. Escuta. E o texto vai dizer que ela era o mordomo de Candace. Agora, qual que é o nome da rainha? O texto fala? Certeza? Fala não. Era só para causar um suspense. Candace. O que era Candace, pastor? Eu gosto de analisar o texto. Candace era o título que aquela rainha de Etiópia tinha. No Egito, qual era o título do Egito? Moisés enfrentou quem? Faraó era o título. Candace era o título da rainha de Etiópia. Em outros lugares imperadores, né? Temos imperador. Mas Faraó é o título. Candace também é o título. Amém? Ficou claro aqui? E a Bíblia vai dizer que ele estava voltando de uma adoração. Agora preste atenção numa coisa aqui. Se você ler lá no Antigo Testamento, no Pentateuco ou na Torá, que é o 5 livro da Bíblia, em Deuteronômio 23, verso 1, vai dizer que eunuco não poderia entrar no templo do Senhor. Quem era castrado, quem era cortado, ou quem tinha um filho, como é que chama o filho fora do casamento? Bastardo não podia entrar no templo. O eunuco nem poderia entrar na igreja. No Antigo Testamento era assim. É top. Morreu, fez, pecou, morreu. Olho por olho, dente por dente. O eunuco não podia nem entrar no templo da igreja, mas ele estava voltando de uma adoração. Mas uma coisa me chama a atenção nesse texto: o eunuco conhecia Deus, mas não conhecia quem era Jesus. Quando ele foi para Jerusalém, ninguém falou de Jesus para ele, ninguém pregou para ele. Sabe por que ninguém pregou para ele? Ele chegou a mesma coisa que ele chegava na igreja e todo mundo olhava para ele estranho. Nenhum obreiro cumprimentar ele, nenhum obreiro chegar lá perto dele. Não, esse cara é estranho, esse cara vai me assaltar aqui, esse cara é um bandido. Ninguém deu moral para aquele louco. Ele adorou o Senhor sozinho, no anonimato. Ninguém chegou lá para cumprimentar ele, ninguém chegou lá e mostrou a Bíblia para ele, ninguém chegou lá e pegou a palavra para ele. Todo mundo olhou para ele de uma rejeição muito grande, porque ele era eunuco. Mas ele é um homem de alto escalão, alguém importante. Porque toda alma é importante para Jesus. Qualquer pessoa é importante para Jesus. Deus não abandona ninguém. Deus não faz exceção de pessoas em ninguém. Escuta o texto, versículo 28. Regressava e assentava no seu carro. E lia o profeta. O que ele estava fazendo? Regressando. Regressando é o quê? Voltando. Ele estava voltando para a sua cidade natal, voltando para a sua casa. E o texto vai dizer que ele estava sentado no seu carro, estava lendo o livro do profeta Isaías. Escuta, quando a gente vai viajar, a gente coloca altas coisas. Nossa, chega lá vai ser top, chega lá vou fazer tal coisa. Mas todo mundo fica triste na volta, não fica? Quer aproveitar a viagem, quer aproveitar o máximo e na volta todo mundo volta triste. Mas o que esse eu não estava fazendo? Estava voltando de uma adoração. Tem coisa que Deus não vai preparar ainda. Pegou? Tem coisa que Deus vai preparar na volta. Quando você voltar do culto, você pode ter uma surpresa na sua casa. Quando você voltar do culto, Deus pode abrir porta onde não tem porta. Às vezes o que Deus vai preparar você não é na ida, mas vai ser na volta. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vai ser na volta, irmão. Na volta que Deus vai fazer milagres e maravilhas. E a Bíblia diz que ele lia o texto do profeta Isaías. Olha o versículo número 29. E disse o Espírito a Filipe. Escuta, preste atenção aqui. O que disse? O Espírito. Calma aí. Versículo 26, o anjo do Senhor. Mas o versículo 29 está Espírito, em letra maiúscula. Aqui era o próprio Deus falando com Filipe. O próprio Espírito Santo de Deus falando com Filipe. E diz o texto: chega-te e ajunta-te a esse carro.
tem gente, meu irmão, que mesmo ouvindo a voz de Deus não quer obedecer. Filipe estava andando 85 km, 15 horas, 14 horas andando. Pensa, o pé de Filipe doendo, dando calo, dando bolha. As pernas de Filipe, 20 horas. Vamos aumentar mais um nível, né? E Deus falou o quê? Filipe, chega a este carro. Filipe estava o quê? Andando 20 horas, dói ou não dói as pernas? Dói ou não dói as pernas? Não dá sede, não dá falta. Filipe estava com fome. Imagina que Filipe estava morrendo de fome, morrendo de sede. E Filipe estava andando. Filipe andando. Aí Deus fala assim: Filipe, acelera o passo, anda mais rápido, porque aquele carro que vai passar é o objetivo que eu tenho para você. O milagre está naquele carro ali, Filipe. É lá que eu quero que você vai. Aí o texto de versículo número 30 vai dizer o quê? E correndo, Filipe, pensa, o mundo já estava cansado. E Deus fala para Filipe: Filipe, corre. Imagina Filipe correndo, com as pernas doendo, dando câmbio. E Filipe, corre, Filipe. O carro está passando, Filipe. A bênção está indo, Filipe. Aí sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Tem gente que está dormindo. Tem gente que está andando e Deus está mandando correr. Escuta, aí você chega na igreja, nossa, como é que eu vou pregar, gente? O homem tem uma saudação ali que eu estou até com vergonha de pregar agora. A saudação foi aquela. O homem lê Bíblia, o homem domina a Bíblia. Eu sou nada para esse homem aí. Aí Deus manda você correr. Quer ser pregador? Quer ser cheio do Espírito Santo? Corre atrás. Não espera sentado, deitado, andando, não. Corre. Ah, mas a irmã canta tão bonito. O timbre de voz dela, ela alcança o agudo. Ah, ela alcança tal coisa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer aula, pastor de canto. Tem YouTube, não tem? É de graça, tá? Escuta. Hoje a gente tem, preste atenção, irmãos. Hoje a gente está num nível de internet, de acessar coisas que no meu tempo não tinha. Hoje, se você for num lugar, numa Jerusalém da vida, tem Bíblia de obreiro, Bíblia de diácono, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia arqueológica, Bíblia do pregador. Tem Bíblia de tudo qualquer jeito lá, até não tem. Bíblia do adolescente, Bíblia do casal. Não tem tanta Bíblia, tem tanto livro para você ler lá. Só que tem gente que quer esperar sentado, que Deus vai fazer sentado. E Deus está mandando correr. Corre, que a bênção está chegando. Corre, que eu não quero você andando, eu quero você correndo atrás do seu objetivo. Tem gente que está sentado e achando que vai ir de mão beijada. Nem com Filipe Deus passou a mão. Filipe estava andando mais de 20 horas. E Deus mandou: Filipe, a carruagem está passando, corre. Corre que o objetivo seu está naquela carruagem. Imagina Filipe correndo. E Filipe começou a correr. Filipe começou a correr. O texto diz que ele correu ou não correu? Correu ou não correu? Versículo 30. Correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías. Escuta. Naquele tempo o judeu tinha que decorar 613 mandamentos. E o texto diz que o eunuco lia em voz. Quer decorar? Uma dica, lê em voz alta. 603 mandamentos era descrito na Torá. E tem gente que não decorou nem 3, 4 versículos da Bíblia. Pastor, tem 30 anos de crente, não decorei nem 3, 4 versículos da Bíblia. Mas o judeu tinha que decorar 613. Aos 13 anos de idade, aos 15 anos de idade, ele tinha que ter decorado tudo. O judeu tinha que fazer isso. É um tapa na nossa cara isso aqui. Preste atenção. Aí ele foi e leu o versículo de número 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem cortará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Versículo de número 34. Toda a igreja, leia comigo. Pode ler. Essa leitura não está em harmonia, não. Entendi nada. Vamos ler de novo. 34. E respondendo o eunuco, disse a Filipe: rogo, de quem diz isto o profeta? Ele está falando de si mesmo ou de algum outro? Escuta, preste atenção comigo, vamos conjecturar aqui. Se o eunuco conhecesse Jesus, ele sabia que a passagem de Isaías falava de Jesus, sim ou não? Mas Filipe, eunuco não conhecia
Jesus. Ele conhecia quem era Deus. Porque a Bíblia diz que ele voltava de uma adoração. Então ele tinha acesso à palavra, sim ou não? Mas ele estava lendo Isaías. Isaías, entre linhas, neste texto, estava falando acerca de Jesus. Qual é a importância de correr com objetivo? Escuta. Versículo 30, vou voltar aqui um pouquinho que passou uma parte importante. Correndo, Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías, número 30. Entende tu o que lê? Filipe estava correndo. Ele escutou. Filipe correndo. Pensa Filipe correndo, dando câmera, meu filho, meu Deus do céu. Deus faz algo que senão eu vou cair. Porque se cair, o carro vai passar. Escuta, Filipe. Eunuco, cansado. Está entendendo o que você está lendo? Não era assim? Tem que falar alto, gritando. E Filipe correndo, coitado de Filipe. Filipe, cara, correndo. Olha o texto 31. Ele diz: como poderei entender se alguém não me ensina? Ninguém ensinava eunuco porque eunuco estava sendo rejeitado. Eunuco chegou num lugar em Jerusalém para adorar, mas ele estava sendo rejeitado. Ninguém deu atenção para ele, porque ele era eunuco e ninguém queria conversar com o eunuco. Ninguém queria dar moral para ele, ninguém queria dar paz do Senhor para ele. Já viu aquele visitante que chega e ninguém dá atenção para ele? Ó, meu irmão, você quer ir no banheiro ali? Pai do Senhor, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Você veio da onde? Qual é o teu nome? Qual a sua nacionalidade? Você é crente, você não é crente? Não é assim que o governo tem que ser com os visitantes? Dá atenção para os visitantes. Abraça o visitante, porque ele vai voltar e vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amanhã ou depois ele pode ser batizado. Amanhã ou depois ele pode ser um pastor, um diácono, um presbítero. Pode ser alguém cheio da presença de Deus. E ele pode ganhar almas para o nome do Senhor. Dê atenção para todos. E Filipe correndo. Aí ele falou assim: como que eu vou saber se ninguém me explica? E rogou a Filipe. O que quer rogar? Ele chamou Filipe. Qual que é o seu nome? Filipe. Que subisse com ele e assentasse. Por que alguém chamou a atenção? Porque Filipe deu atenção para ele. Filipe não era bonito de aparência, mas tinha graça, tinha palavra, tinha conversa, tinha diálogo. Era cheio do Espírito Santo de Deus. Não é porque você é bonito que Deus te usa, porque a graça de Deus te alcançou. É a misericórdia dele. É porque você dá lugar para ele. Seja disponível para o que Deus tem para você. E aí disse que ele começou. O homem que estava andando, correndo, estava numa carruagem real. Quantas das vezes você já foi de a pé para a igreja? Tem pessoas que Deus está falando: está indo de a pé, mas Deus vai dar condução, vai dar um carro, vai dar uma moto, vai dar uma condução abençoada. Hoje você pode estar de a pé, mas amanhã você pode andar num carro real. Hoje você está de a pé, mas amanhã Deus pode preparar uma coisa melhor para você pela sua fidelidade, pelo seu caráter, pela sua integridade que você tem com Deus, pelo seu amor à obra do Senhor, pelo seu obedecer à voz do Espírito Santo. Porque tem gente que Deus fala e ele obedece. Está plantando no reino dos céus. Escuta, vou fazer uma mímica que você não tem que entender. Paulo fez o quê? O outro, como é que é o nome? Apolo. Fez o quê? Quem dá o crescimento? Você é diácono, você vai arrumar a casa, você vai preparar tudo, você vai fazer a obra de Deus com amor. Aí depois Deus vai mandar outro que vai continuar o bom trabalho que você continuou. Antes de Deus estar aqui, tinha outros pastores aqui continuando o bom trabalho. Eu estou apenas seguindo o caminho que Deus colocou. Alguém plantou, veio outro e regou. Mas a honra e a glória de quem? É porque Deus que dá o crescimento. Não é para a gente se vangloriar. É Deus que dá o crescimento. A graça é de Deus. A unção é de Deus. O óleo, o azeite, quando você é usado, quando você é cheio da presença, não é você que é bom, é a graça de Deus, é a presença do Espírito Santo. Vamos aqui finalizar o texto. E a Bíblia vai dizer: é de algum outro profeta? Ao versículo 35. Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, me anunciou a Jesus. O homem era tão bom de Bíblia que ele pegou Isaías. Aqui, eu estudei, ele estava falando Isaías 57. Isaías era o Velho ou o Novo Testamento? Ele pegou de Isaías e parou onde? Em Jesus. Ele pegou Isaías e parou em Mateus. O homem é bom, né, de Bíblia? Uma pregação, ele convenceu o louco que ele precisava da salvação de Jesus.
Sabe por que ele parou em Jesus? Porque a Bíblia para onde? O Novo Testamento vai falar do Pai. E criou Deus todas as coisas. Tudo foi feito por Ele. Sem Ele nada do que seria feito. E a Bíblia começa no Pai e termina no Filho. A Bíblia começa no Pai e termina no Filho. Tudo finaliza em Jesus. Tudo cooperam as coisas. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O homem sabia tão bem manejar a palavra da verdade. Ele era só diácono, era pastor. Mas a Bíblia diz que o bom obreiro maneja bem a palavra da verdade. Ele começa em Isaías e termina em Mateus. O nascimento de Jesus. Olha o versículo 36, já estou terminando. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que te impede de ser batizado? O que impede você de ser batizado hoje? Se você tiver alguma pedra, remove essa pedra hoje. Se você tem alguma coisa que te impede de chegar até a salvação, tira isso. Nada pode ficar no caminho da sua salvação. Nada pode impedir de adorar o nome do Senhor. Tudo aquilo que te impede, tira da sua vida nessa noite. O que te impede? Aqui tem água. Quem que falou isso? Meu eunuco. Filipe falou assim: rapaz, a obra de Deus está sendo feita. O eunuco que falou que tem água, o que me impede Deus me batizar? Tanto que o amor, tanto que Filipe ensinou, pregou a palavra, o eunuco apaixonou por Jesus. Rapaz, eu quero o que esse Jesus tem. Eu quero essa salvação que esse Jesus me dá. Eu quero da fonte, eu quero beber da água da fonte de Jesus. Olha o versículo 37. E diz Filipe: é nisto se crê de todo. Sabe o que a Bíblia fala? Com a boca se confessa, com o coração se crê para a salvação. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então não tinha nada que impedia aquele eunuco de ser batizado. E o versículo 38: e mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Há momento na nossa vida, preste atenção, todo versículo da Bíblia tem uma revelação. A Bíblia não é um livro só para você ler, é um livro de revelação. E mandou parar o carro. Tem hora que a gente precisa parar. Preste atenção. Filipe obedeceu a voz do anjo. Filipe andou por um caminho deserto. Andou por 20 horas, não sei o tempo que Filipe andou. Filipe estava dando dor nos pés, bolha nos pés. Deus mandou Filipe correr. Filipe começou a correr. Filipe estava andando, correndo, parou no carro real. Não andava mais, não corria, estava caminhando, andando no carro. O carro real. Filipe nunca andou no carro real. Olha a experiência ao obedecer a voz de Deus. E Filipe prega um evangelho, um sermão de Isaías até mais ou menos Mateus, que fala da trajetória do nascimento de Jesus, do Cristo, do batismo, fala da vida de Jesus. Ele foi citando tudo, foi falando tudo. Ele ganha uma alma para Jesus. Aquele eunuco foi batizado, cheio do Espírito Santo. E o versículo de número 39. Olha a experiência que Filipe vai ter agora. E quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Quando a gente obedece à voz de Deus, a gente tem experiências extraordinárias com o Senhor. Se Filipe não obedecesse, Filipe nunca ia andar no carro real. E Filipe nunca ia ter a experiência de ser transladado por Deus. Existe algum homem na Bíblia que foi sem ser transladado para o céu? Porque nós já temos Enoque e já temos Elias, não é isso? Que não viu a morte. Existe alguém que foi transladado ou arrebatado de uma região para outra sem ir para a glória, além de Filipe? Tem? Pedindo ajuda aqui aos universitários? Não tem? Tem, pastor, aí? Pesquisando? Não tem, né? Filipe foi arrebatado. E o texto vai dizer: e não viu mais o eunuco a Filipe, e jubiloso continuou no seu caminho. Escuta, o eunuco falou assim: cadê Filipe? Cadê o meu tutor? Aquele que leu a Bíblia, aquele que me ensinou acerca de Jesus. O eunuco não ficou triste.
Batista é Jesus Cristo de Nazaré. Porque tem gente que fala assim: se o pastor sair daqui, eu vou desviar. Se o pastor sair daqui, o que será de mim? Meu irmão, você tem que estar na presença do Senhor. Maior do que eu é o Senhor que está no céu. Se eu não estiver aqui, irmão, amanhã ou depois eu não sei o que vai ser de mim, o que Deus vai preparar para mim. Esteja firme na presença do Senhor. Porque o seu Senhor, o seu tutor é Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que o mundo saiu jubilando, adorando, glorificando o nome do Senhor. E aonde Filipe parou? Filipe se achou em Azoto. E pesquisando, de Gaza, Filipe estava em Gaza, até Azoto. Sabe quantos quilômetros o Espírito arrebatou Filipe? Mais ou menos de 30 a 40 quilômetros de distância. 30 a 40 quilômetros. Azoto de Gaza até Azoto é 30 a 40 quilômetros. O Espírito arrebatou Filipe para lá. Escuta, e a Bíblia vai dizer que passando a anunciar o Evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Quem é guiado pelo Espírito Santo fica batendo cabeça não. Quem é guiado pelo Espírito Santo vai de cidade em cidade, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito, ele não anda à toa. Tem gente que está indo para uma igreja e para outra, parecendo pulando macaco. Não fica firme, porque está andando, é guiado pelo Espírito Santo, não. É guiado pela sua vontade. Porque aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele é conduzido, ele é direcionado. Deus manda: vai para aquele lugar e você vai. Ou amanhã você vai para aquele outro lugar, amanhã você vai orar para aquela irmã, depois você vai orar para aquele irmão. Aí a Bíblia diz que ele parou aonde? Cesareia, não é isso? E Cesareia, Filipe para lá. E eu vou ler o último versículo para a gente finalizar o texto nessa noite. Atos 21. Para a gente finalizar a história do Filipe. Atos 21 finaliza o quê? Atos 21, versículo 8. O que será que aconteceu com o Filipe 20 anos depois? Já se pensou? Como é que será a minha vida daqui 20 anos? Como é que vai ser a sua vida daqui 20 anos? Será que você vai estar melhor do que hoje? Pensa aqui, olha aqui para mim. Pensa na sua vida como era 20 anos atrás. Hoje você está melhor do que você era 20 anos atrás? Ou está pior? Se pergunta: você está pior ou você está melhor? É? Se estiver melhor, amém, glória a Deus por isso. Se você estiver melhor, daqui 20 anos você vai estar melhor ainda, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Atos 21, versículo 8. A igreja está comigo? No dia seguinte, partindo dali, Paulo. Aí Paulo aparece. Olha o Paulo aí. Olha o maior apóstolo da Bíblia. Quem mais escreveu livros da Bíblia no Novo Testamento? Paulo, meu irmão. Aqui Paulo. Aqui só Jesus é maior do que Paulo, amém? No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós. Paulo não andava sozinho. Tinha ali. E tem uns irmãos que é Paulo, né? Gosta de andar de bando. Não anda sozinho, não anda de bando. É Paulo, amém? Os irmãos que andam de bando é Paulo. Eu vou apelidar de Paulo. Os irmãos que é nervoso, quer matar os outros na faca, na espada, é Pedro, amém? E os irmãos que é traidor é Judas. Tem que achar, vamos achar na Bíblia. Quem come demais do discípulo, depois vocês pesquisam. Partindo dali, Paulo e nós, com quem eles estávamos, chegamos aonde chegou? Cesareia. O Espírito Santo falou: Filipe, vai parar aí, só parada aí. Filipe parou lá, Cesareia. E entrando em casa de Filipe, calma aí, como é que era ele? Aquele que faz a vontade de Deus. Deus não pula cargos, ele sobe escada. Tem gente que quer subir de elevador, né? Aí uns irmãos que recebem uns convites: vem aqui que você vai ser pastor. Meu irmão, isso é treva pura. Faz isso não. Sobe de escada. Sobe um nível a cada nível. Como a irmã falou, um passo de cada vez. Dá um passinho de cada vez. Escuta. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que já não era mais diácono, ele era o quê? Evangelista, que era um dos 7 que ficavam com ele. Escuta. Quem que era acima de Filipe? Pedro, João, os apóstolos. Só que aqui ele já era evangelista.
já tinha um nível espiritual a mais. O que é evangelista? Quem fez curso aí? Evangelista é o quê? Se diácono é servo, se presbítero é auxiliar do pastor, evangelista é o quê? Aquele que traz as boas, aquele que leva as boas novas, é o evangelista. Escuta, ficamos com ele. E tinha, versículo número 9, o que Filipe construiu depois de 20 anos com Deus? Tinha esse 4 filhas donzelas. Olha, 4 filhas, 4 meninas. E elas profetizavam. Ele constituiu família. Ele teve 4 lindas filhas donzelas. Pois você pesquisa e passou o que é donzela. Como é que é? Virgens. Mulheres de integridade, mulheres de caráter, esperando o seu noivo. Olha, e profetizavam. As filhas de Filipe eram cheias do Espírito Santo, porque eram mulheres puras, esperando o noivo, mulheres separadas para Deus. Olha o versículo 10. E demorando ali por muitos dias, Paulo falou assim: rapaz, aqui a casa de Filipe é boa demais. Aqui tem culto, aqui um ajuda o outro, o homem é cheio do Espírito Santo. Tem 4 meninas abençoadas, vou ficar mais um pouco. Vou ficar mais um pouquinho aqui, eu gostei daqui, né? Paulo mais a sua comitiva. E demorando ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome de Agar. Aqui já é outra pregação. Amém? Filipe, depois de 20 anos, conquistou uma família abençoada, consolidada na presença do Senhor. Amém? As palmas glorificam o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Se coloque de pé. Escuta, meu irmão.